Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus seja presente conosco hoje. Quanto tempo que eu não vim aqui na frente falar, né? Estava até com saudade já. Então, quem veio na semana passada ou veio no sábado, deve estar sabendo que esse mês de março nós estamos com a programação aqui no GEVAN de ter uma abordagem de mulheres. Então, nós vamos ter palestrantes mulheres, com exceção da última terça-feira, que é o senhor Raimundo, e mulheres falando de mulheres, né? A gente vai trazer as mulheres do Evangelho, as mulheres que tiveram um contato ali com Jesus, para a gente conhecer um pouco mais sobre elas, né? E por que a gente trouxe essa programação? Não é simplesmente porque março a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, mas para trazer uma reflexão para nós, né? Todos nós, né, sabemos que faz parte de nós a polaridade masculina e a polaridade feminina. Todos nós somos imbuídos desses dois aspectos. O espírito, ele não tem gênero, então, de acordo com as nossas necessidades, a gente encarna como homem ou como mulher, dependendo daquilo que a gente precisa desenvolver naquela encarnação. E a polaridade masculina, falando de uma forma muito resumida e objetiva, ela é a polaridade que traz a ação, que traz a proteção, que traz a força. E a polaridade feminina, ela traz o ser, né? A polaridade masculina vai trazer o fazer, o agir, e a polaridade feminina, ela traz o ser, ela traz o sentimento. E todos nós precisamos desenvolver o sentimento. Nesse momento que a gente está passando pela transição da Terra, a gente sabe que a gente está saindo do mundo de provas e expiações para poder ir para o mundo de regeneração, e a gente sabe que nesse processo de transição, um dos objetivos é o desenvolvimento do amor, né? Na era da regeneração, é o sentimento que ele precisa estar falando mais alto, muito mais do que o que a gente tem hoje, né? Que é dor, que são lágrimas, que é agressividade, que é violência. Então, como todos nós precisamos estar nesse caminho, e é importante que nós estejamos atentos sobre isso, sobre esse desenvolvimento, a presença dessas mulheres, elas vêm nos ajudar a trazer essa reflexão e trazer essa referência, ser para nós um referencial daquilo que a gente precisa trabalhar em nós e daquilo que a gente precisa observar no que a gente precisa na nossa caminhada ainda. Então, esse é o objetivo principal dessa nossa programação. E diante, né, dessas reflexões, eu trouxe aqui uma passagem, um parágrafo, na verdade, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é do Leon Denis, que ele fala sobre a mulher. Aqui ele não está falando sobre a polaridade feminina, mas da representação dela através da mulher, né? E como a gente, nessa passagem aqui, a gente percebe como que é importante a presença do momento que nós estamos representando essa polaridade na nossa encarnação. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, é seu o porvir e prepara o futuro, o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, a gente vê que para que a gente tenha uma sociedade civilizada, uma sociedade esclarecida, uma sociedade unida, é importante a presença do sentimento, é importante a vivência do amor, que é trazida através da polaridade masculina representada pela mulher, tá? Então, antes eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Agora eu vou entrar no tema da nossa conversa de hoje. A mulher sobre a qual eu vou falar é a viúva do óbolo, né? No Evangelho nós temos, né, várias viúvas, falado sobre várias viúvas, mas a viúva do óbolo, ela tem um papel diferenciado porque ela é uma mulher anônima. E no anonimato dela, ela tocou o coração de Jesus, que fez com que ele trouxesse ela como exemplo para os discípulos dele.
E aí eu trouxe, a gente não tem muito, como por ser uma mulher anônima, a gente não tem muito sobre ela, sobre a história dela. Mas a gente sabe que naquela época, a mulher, né, de uma forma geral, ela já era, né, ali, quase não tinha uma representatividade. E a viúva, ela era muito, ela tinha um aspecto de vulnerabilidade muito grande, porque a mulher, ela era sempre subordinada ao homem, fosse ela esposa, fosse ela filha, ela sempre estava subordinada ao homem. Então, quando ela não tinha um homem cuidando dela, ela ficava vulnerável socialmente, materialmente. Então, a mulher, quando ficava viúva, se ela não tivesse um pai que cuidasse dela, ou um filho que cuidasse dela, ela ficava muitas vezes na mendicância, ela ficava ali à mercê do que as pessoas achavam que deveriam fazer com ela. Então, a presença dessa viúva para poder trazer como exemplo para os discípulos e para nós, né, é muito importante, né, de a gente perceber como que essa figura, nesse estado de vulnerabilidade, tem um gesto tão nobre, né, e aí eu trouxe aqui alguns aspectos que a gente pode refletir a partir da figura dela, para a gente entender, né, o que a gente está fazendo, como que nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance fazer. Primeiro eu vou ler aqui a passagem, né, no Evangelho, que assim, claro, todos nós conhecemos, né, mas só porque depois eu vou chamar a atenção para algumas palavras em específico aqui. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5. Jesus, estando sentado defronte o gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha, e tudo que lhe restava para viver. No Evangelho de São Marcos, ela está no capítulo 12, de 41 a 44, e no de São Lucas está no capítulo 21, no versículos de 1 a 4. Então, aqui a gente vê a forma como Jesus chamou a atenção dos discípulos para a atitude dela. E aí, um dos pontos que a gente precisa refletir. Primeiro, vamos entender aqui o que era o gasofilácio. Gasofilácio era como se fosse uma caixa, um cofre, onde as pessoas depositavam as doações nos templos de Jerusalém. O que era o óbulo? O óbulo era uma moeda grega de pequeno valor. Por ser uma moeda de pequeno valor, ela pegou, né, o sentido ali de uma esmola, de um donativo, de um pequeno donativo. Então, aí a gente entende ali, para a gente entender ali dentro desses significados. Agora, 3 aspectos que são importantes a gente avaliar nessa passagem da viúva. Primeiro, o aspecto material. Segundo, o aspecto moral. E terceiro, o aspecto espiritual. No aspecto material, todos nós conseguimos perceber ali que a viúva doou 2 moedas, mas ela doou tudo que tinha. E enquanto todas as outras pessoas, os ricos que passavam por ali, eles doavam, né, como em outros evangelhos a gente vê que eles doavam a mãos cheias, né, eles doavam muita quantidade de dinheiro. E aí uma coisa que é importante a gente perceber na nossa vivência sobre a questão do necessário e do supérfluo. É muito relativo a questão do necessário e do supérfluo. Todos nós sabemos o que é necessário para a gente viver e todos nós sabemos o que é supérfluo, que é aquilo que a gente é bom ter, mas que a gente não precisa. Mas só que esse conceito de necessário e supérfluo é muito relativo. E aí eu vou ler um pedaço aqui do Livro dos Espíritos, que é um comentário de Kardec, que ele fala sobre essa questão do necessário e do supérfluo. É na parte 3º, capítulo 5. É o comentário da questão 717. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, e os espíritos que ditaram os preceitos acima
Não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Então, daí a gente percebe que nós, hoje, com o nosso progresso intelectual, com o nosso progresso material, nós temos à nossa disposição muitos recursos que lá atrás muitos não tiveram. E é errado a gente usufruir disso? Claro que não. Mas depende do uso que nós fazemos desses bens. Depende da forma como nós usamos, depende do que nos leva a usar esses bens. Mas a gente não precisa se privar, mas a gente também não precisa se deixar consumir pelos bens. Então, por isso que a gente fala sobre essa questão da relatividade entre o que é necessário e supérfluo. Não é simplesmente, isso daqui é supérfluo. Não, é supérfluo para quem? Em que situação? Em que condição? Então, a gente precisa perceber essa relatividade. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então aí a gente vê que quando a pessoa ela explora alguém ou explora alguma coisa para o benefício próprio, ali é uma questão de supérfluo. Ali já não é uma necessidade. Eu não preciso explorar o outro para ter algo de bom para mim. Então, nisso a gente vai vendo a questão dessa relatividade entre o necessário e o supérfluo, a forma como a gente usa e a forma como a gente obtém as coisas. Então, eu estou falando dessa questão do necessário e do supérfluo para a gente fazer uma reflexão sobre a caridade material a partir da atitude da viúva. Dentro do aspecto material, assim, o que a gente observa como uma tendência, um costume, um hábito, na maioria de nós, não é só nos mais abastados, na grande maioria de nós, que nós geralmente doamos aquilo que nos sobra. Ou é a roupa que não serve mais, ou é a roupa que a gente cansou de usar, ou é a roupa que não serve. É isso que a gente doa. Se for para tirar algo de nós que a gente usa para dar para alguém, só se for alguém que a gente gosta muito. São poucos aqueles que conseguem tirar algo de si para dar para o outro, para poder ajudar a suprir uma necessidade do outro, sendo alguém desconhecido. É muito raro a gente ver isso. Então, na nossa sociedade, no nosso nível de consciência hoje, a caridade ela é praticada, caridade não, né? A doação ela é feita dessa forma. Só que nós sabemos que a caridade ela não é isso, né? A caridade é quando a gente doa com amor, é quando a gente doa sem olhar a quem, quando a gente dá sem olhar a quem e sem pensar se aquilo vai me fazer falta ou não. Né? Porque se eu tenho recursos para poder obter isso de novo, qual o problema eu tirar e dar para essa pessoa que está precisando mais do que eu nesse momento? Mas nenhum de nós, ou pelo menos quase nenhum de nós, pensa dessa forma. A gente vai tirar de casa o que está entulhando, para poder dar um fim nas coisas. Então, isso é o que nos leva a fazer o que nós chamamos de caridade, né? E quando a gente vê, né, o comportamento da viúva, ela mostra para a gente, com a atitude dela, que ela deu tudo o que ela tinha. E ela deu tudo o que ela tinha sem, provavelmente, pelas condições que a gente sabe que a viúva vivia naquela época, sem provavelmente ter uma perspectiva de que se ela conseguiria um outro dinheiro para poder substituir aquele. Talvez ela não tivesse o dinheiro nem para comer. Mesmo assim, ela deu. Ela cumpriu com aquilo que cabia a ela cumprir. Sem questionar, sem julgar, ela simplesmente era o momento de doação, era o local de doação, ela foi lá e doou. Então, com isso, a gente vê, né, nessa atitude dela, onde está a verdadeira caridade. E aí, nisso, a gente percebe um dos ensinamentos de Jesus, que tem a ver com a lei de justiça. Fazei aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Ali era um templo rico, onde haviam várias pessoas ricas, mas era o momento de doar. O que ela fez? Ela foi lá e doou. Muito provavelmente ela, no momento que ela precisasse de alguma coisa, ela precisasse receber algo,
era daquela forma que ela gostaria de ser tratada. E será que a gente consegue fazer isso? Será que quando a gente vê um necessitado, seja do que for, a gente consegue se desprender a esse ponto de falar, não, deixa eu fazer por ele, da mesma forma que a gente gostaria de receber? Então, esse é um dos pontos que é importante a gente refletir sobre essa questão da caridade material, esse desprendimento, que é um ponto que a gente vai falar agora. Outro ponto que é importante a gente refletir é sobre o aspecto moral, né? Com o comportamento que a viúva teve, a gente percebe que há um desenvolvimento moral nela, né? Ali já há algumas conquistas a nível moral, aquele espírito já tinha algumas conquistas ali com ela. Ela doa para quem tem muito, ela não questiona, ela não julga, nossa, eles têm demais, esse templo é muito rico, não vou doar não, vou guardar para mim, ou então vou deixar para dar para alguém que precisa mais. Não, ela vai. E aí, assim, eu separei aqui pelo menos 4 virtudes que a gente pode observar nesse comportamento dela. O desprendimento, desculpa, deixa eu voltar aqui, a obediência, a justiça, o desprendimento, o desapego e a resignação. Quando a gente fala de obediência, no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a obediência é o consentimento da razão. É quando a gente racionaliza, a gente entende que aquilo é o certo a fazer e a gente vai lá e faz, né? Quando a gente recebe uma ordem, quando a gente recebe um mandado de alguém que a gente entende que precisa ser feito, a gente obedece. A gente tem a obediência de fazer, simplesmente ir lá e fazer. A viúva foi obediente naquilo que ela deveria ser feito. Haviam várias pessoas ali doando, havia uma fila. Para que aquela fila ali? Não, eu vou entrar na fila então e fazer o que é de dever fazer. Então ela tinha obediência, e isso é uma conquista do espírito. A justiça. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Na passagem Dai a César o que é de César, ele nos mostra que nós precisamos ser justos, né? Quando ele é questionado a respeito do imposto, ele pergunta, né, de quem era a moeda? Se era de César, a moeda deveria ser dada a César. Se ali era o local de doar, então a doação precisava ser feita. Então ela praticou a justiça. Ela foi justa na atitude dela. Outro ponto, desprendimento e desapego. Desprendimento no sentido de não estar presa às armadilhas do ego. Uma coisa que é muito importante a gente pensar quando a gente vai fazer a chamada caridade, né? A gente pensa tanto em tanta coisa. Não, mas será que eu devo? Será que fulano precisa mesmo? Às vezes bate alguém ali na janela do carro. Nossa, mas será que ele está pedindo dinheiro para poder comer ou será que ele vai comprar droga? Será que ele vai beber? Eu não vou dar dinheiro não, para chegar ali na esquina e ele encher a cara. Então, olha o tanto de pensamentos que vem quando é colocado do nosso lado a oportunidade de nós exercermos a caridade. Aí a gente julga, a gente pensa, a gente reflete e aí a oportunidade passa. O tempo que a gente fica pensando, até que a gente decide o que vai fazer, a oportunidade já passou. E isso é uma armadilha do ego. Isso é uma armadilha daquela parte nossa que não quer que a gente cresça, que não quer que a gente evolua, que não quer que a gente saia da zona de conforto que a gente está acostumado a estar. Porque para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente precisa ter muito esforço. Porque já vem muitos e muitos anos que a gente está nessa prática, que a gente está dessa forma, com esses enganos, com essas falhas, nessa materialização através das impressões do nosso ego. Então, para que a gente saia disso, a gente precisa se esforçar.
Então, se a gente se deixa levar por esses pensamentos, esses julgamentos, esses questionamentos, a gente está se deixando levar por essas armadilhas que o ego traz para nós. Outro ponto é o desapego, no sentido de não possuir, não depender de coisas que não são parte de nós. Nós precisamos do dinheiro para viver, todos nós. Nessa vida material, a gente precisa do recurso material para poder viver. Mas só que é justo, é certo a gente se deixar possuir por esses bens? A nossa verdadeira vida é a vida material? Nós estamos aqui nessa vida material, mas nós somos espíritos. Nós podemos usufruir da vida material, mas o que importa é a vivência do espírito. E qual que é a vivência do nosso espírito? O que o nosso espírito pede para nós? Então, é um ponto que a gente observa também na viúva, que ela possuía aquelas moedas, mas as moedas não possuíram ela. Porque no momento que ela precisou entregar, ela entregou sem pensar. Será que a gente está conseguindo se desprender daquilo que não faz parte de nós, que é apenas para o nosso usufruto, em benefício do nosso espírito? Porque tudo isso que ela está fazendo, ela já tinha um desenvolvimento moral, mas como todos nós, ela estava em aprendizado ainda, ela estava no processo de evolução. Então, as oportunidades que ela tinha, ela aproveitava para poder se desprender. Outro ponto, né, que a gente observa nela também é a resignação. Ela não luta contra aquela situação que é imposta, aceita com calma e renúncia. Ela podia se revoltar. Como assim? Esse povo rico pedindo dinheiro e todo mundo dando, eu aqui passando fome, passando necessidade. Ela podia aproveitar a oportunidade ali para fazer um protesto. Mas não, ela foi resignada. Então, como que a gente lida com essas situações que a gente chama de injustas? Porque ela nem questionou isso, não. A nossa visão é que traz essa questão aqui. Então, será que a gente consegue ter essa resignação diante das situações que são colocadas para nós, das situações que são impostas para nós? E não digo só a nível material, não, eu digo a nível moral, a nível emocional, a nível de vivência, quando a gente passa por uma situação que a gente considera ser uma injustiça, quando alguém nos faz alguma coisa que a gente acha que a gente não merece passar. Será que a gente está olhando? Será que a gente se coloca como vítima ou será que a gente consegue observar a situação e seguir o caminho da forma como precisa seguir? Então, é um ponto que vale a gente refletir também, ainda nessa postura da viúva. Aí eu vou ler um trecho aqui que tem da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela falando sobre a caridade moral. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis, momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Então, dentro dessa passagem aqui da irmã Rosália, a gente vê que a viúva não praticou só a caridade material, não, ela praticou a caridade moral também. Ela foi caridosa moralmente com aqueles sacerdotes do templo. Porque se ela não tivesse essa capacidade dessa caridade moral, ela não teria doado. Ela julgou o erro deles, o engano deles de estar ali pedindo dinheiro sem a necessidade, já que eles tinham tanto, mas eles precisavam manter o templo, então era normal eles pedirem ajuda. Mas eles não precisavam. Mas ela julgou? Não, ela não julgou. Então, além de praticar a caridade material, doando tudo o que ela tinha, ela ainda foi caridosa moralmente. Então, é um ponto também para a gente poder refletir nas oportunidades que surgem para nós
de exercer a caridade. Às vezes, a gente não tem, uma pessoa nos pede algo, ou a gente percebe a necessidade de alguém, às vezes, materialmente, a gente não tem como suprir ou ajudar a suprir aquela necessidade. Mas todos nós temos condições de fazer algo por alguém. Então, se materialmente eu não tenho condições de ajudar, o que eu posso fazer por essa pessoa? Uma pessoa, às vezes, pede uma informação. Você não sabe onde é o lugar. Pede lá para poder indicar para ir em determinado lugar. Não, eu não sei onde é, mas eu sei onde você pode conseguir a informação. E encaminha de uma outra forma. Está ajudando. Está direcionando a pessoa, está trazendo uma luz para a pessoa. Então, muitas pessoas, às vezes, esperam grandes oportunidades para poder fazer o bem. Tem gente que, às vezes, materialmente falando, fala, mas eu não tenho condições de ajudar ninguém. Eu vou jogar na loteria e se eu ganhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou comprar não sei quem para... se eu receber um dinheiro, eu vou fazer isso. Gente, se a gente for esperar ter sobrando para poder fazer alguma coisa, e quando tiver sobrando, é igual a gente falou sobre a questão do necessário e do supérfluo. Porque quando a pessoa tiver esse muito, aquilo para ela vai ser uma necessidade, aquilo vai estar ali para suprir todas as necessidades dela. Será que ela vai lembrar que precisa ajudar o outro? Porque quem conhece a necessidade é que mais consegue ajudar. Porque a pessoa sabe, ela já sentiu na própria pele o que é aquela necessidade. E aí, às vezes, a pessoa, quando está ali, cheia do dinheiro, está na vida boa, ela não está precisando de nada, ela não vai lembrar que o outro precisa, não. Claro que tem alguns que são diferentes, mas eu digo de uma forma geral, na grande maioria, ninguém precisa esperar ter muito para poder dar para quem não precisa, para quem não tem, para quem precisa. Porque as necessidades são muitas. Às vezes tem gente que tem necessidade de uma palavra, de um sorriso. Eu não tenho dinheiro para poder te dar, não, mas te desejo isso, isso e isso. Nossa, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado por ter me tratado com educação. Obrigado por ter olhado para mim. Eu me senti visto. É diferente. Você fez algo por aquela pessoa. Às vezes, muito mais do que se tivesse dado uma moedinha de R$1. Então, que a gente não espere ter muito para poder ajudar, para poder praticar a caridade, porque a caridade de verdade, todos nós temos condições de praticar. Percebe-se aqui pela questão da caridade moral. E o terceiro aspecto que eu sinto que é importante a gente refletir é sobre o aspecto espiritual. A doação era feita nos templos para ajudar na manutenção dos cultos. O que era o templo? O que são os templos? É a casa de Deus. No momento que a viúva ela doa para ajudar na manutenção de templo, ela entende que ela está doando para Deus. E de que forma que ela está doando para Deus? Através da doação daqueles que vão cuidar da casa de Deus. Estivessem eles precisando ou não. Jesus falou para nós, como serão conhecidos os meus discípulos? Por muito se amarem. Quando cuidares de um desses mais pequeninos, é de mim que estás cuidando. E quem são os pequeninos? São as crianças? Não, mas pode ser também. Mas os pequeninos, aqueles que estão menores nos recursos, sejam eles materiais, sejam eles morais, sejam eles emocionais, aqueles que têm uma necessidade que talvez nós já não tenhamos, que tem uma necessidade de algo que talvez nós já tenhamos conquistado e podemos partilhar com eles. E quando nós fazemos isso, é de Jesus que nós estamos cuidando, é de Deus que nós estamos cuidando. Então, dentro desse aspecto espiritual, a doação da viúva, na doação que ela fez, ela estava cuidando de Deus, porque ela estava cuidando da casa dele. E aí, o que a gente vê nessa atitude dela? A entrega. Como que nós nos entregamos àquilo que nós estamos fazendo? De que forma que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Seja uma tarefa, seja cuidar de alguém,
seja no nosso trabalho, no dia a dia, em qualquer coisa que saia de nós, que seja uma atitude nossa, como que nós estamos cuidando disso? Nós estamos nos entregando a essa atividade? Nós estamos nos entregando a essa atitude? A viúva, ela se entregou ali, porque no momento que eu dou tudo que eu tenho, eu estou desprendida, eu não sei nem como é que eu vou viver daqui para frente, mas eu dou. E se eu dou tudo que eu tenho, eu estou dando é de mim. Então essa entrega é porque ela sentia que ela estava se entregando a Deus. E em tudo que nós fazemos é a Deus. Porque se eu faço pelo meu semelhante, eu estou cuidando da criatura. E quando eu cuido da criatura, eu também cuido do Criador. Ah, mas Deus não precisa da gente. Não, ele não precisa mesmo, não. Jesus também não precisa, não. Mas a conexão que nós estabelecemos com eles é através dessa tarefa, é através dessa atitude, é através desse gesto. Então, é um cuidado através do outro. E uma coisa que é muito interessante de a gente perceber na doação da viúva, né? Ela tocou o coração de Jesus doando 2 moedas. Ela doou 2 riquezas que ela tinha. Quais são as riquezas que nós temos? São as nossas virtudes. Se a viúva conseguiu tocar o coração de Jesus com 2 virtudes, a gente pensa que 2 virtudes apenas, de todas as que nós temos já conquistadas e daquelas que a gente ainda vai desenvolver, apenas 2 virtudes que nós colocarmos nas nossas atitudes, nós já estaremos tocando o coração de Jesus. Nós já estaremos estabelecendo uma conexão com Jesus. E que conexão é essa? A prática do amor. Então, quando a gente faz algo, será que a gente para e pensa: o que eu estou colocando de mim aqui? Quais virtudes eu estou colocando? Nessa minha atitude eu estou sendo compreensiva, eu estou sendo paciente, nessa atitude eu estou sendo indulgente. São tantas coisas que a gente pode colocar, são tantas virtudes que nós temos, que nós podemos colocar, e basta apenas 2 em cada atitude que nós tivermos. Então esse é um exemplo que a gente pega da viúva para a gente poder permear ali as nossas ações, tudo aquilo que nós estamos fazendo. É importante que a gente pare para poder pensar. Se a gente não consegue parar para pensar antes, que a gente reflita depois. Em tudo que a gente fez, né, como Santo Agostinho fazia, ele refletia cada dia sobre os atos dele, que nós possamos refletir sobre os nossos atos, né, de tudo que eu fiz hoje, onde eu coloquei virtude? Onde eu não me coloquei? Onde eu não me entreguei? Será que hoje eu consegui colocar 2 virtudes minhas nas minhas atitudes? Né? E 2 é muito pouco. 2 virtudes é muito pouco para a gente colocar. E nós já temos muitas desenvolvidas, né? Basta que a gente olhe para si mesmo e reconheça, e aquilo que a gente ainda não conseguiu ainda, todos nós somos capazes de fazer, né? O que não falta é oportunidade e conhecimento para isso, e esforço que a gente precisa colocar. Nossa, hoje eu tive aquela atitude, poxa vida, eu podia ter sido mais paciente com aquele motorista, não precisava ter xingado ele daquele jeito. Da próxima vez eu já sei que numa oportunidade parecida eu vou desenvolver essa paciência, eu vou desenvolver essa tolerância. Então, uma coisa que é muito importante a gente perceber, dentro dessa atitude da viúva, essas 2 virtudes que a gente vai colocar, né? E hoje, no mundo que a gente está vivendo, o que não falta para a gente é a oportunidade para isso, né? Porque o mundo está parecendo que está de cabeça para baixo. A gente parece que está no meio do caos, né? Na verdade, a gente sabe que a gente reconhece esse caos porque a gente está tendo muita luz. Porque se a gente estivesse na penumbra, muita coisa ainda não seria vista. Se muita coisa está sendo vista, é porque a luz ela está tomando conta e está nos dando uma visão mais clara das coisas. Mais uma oportunidade para a gente poder exercer a caridade. Porque oportunidade não está faltando, não. Tolerância, paciência, compreensão, a busca da paz, o perdão das ofensas, tudo isso que a gente sabe. Jesus, assim,
Ele já cansou de falar, ele veio só lá, mas quantos já vieram falar mais por ele? Então, por falta de conhecimento não é. Talvez por preguiça, né, por ficar postergando as coisas, mas todos nós precisamos desenvolver, e eu acho que o melhor momento é esse agora. E, aliás, é um dos últimos, né? Porque a gente sabe que as coisas elas estão aceleradas aí, porque a gente ainda não vai ter muito mais oportunidade, não. Então, que a gente possa trazer esses conhecimentos, né, que a gente já tem, observar de que forma a gente doa, de que forma a gente se doa, de que forma que a gente se coloca com as pessoas, com os nossos irmãos, dentro da nossa casa, com a nossa família, onde a gente mais é testado, aqueles que convivem com a gente, né? Então, de que forma que a gente está se colocando ali? Então, a viúva, ela vem, né, através dessa passagem, Jesus, ele trouxe, né, para poder mostrar muita coisa para a gente através de uma figura tão vulnerável, de uma figura tão, muito provavelmente, sem ali um conhecimento, talvez, né, como que a prática da caridade, em todo o seu sentido, ela pode acontecer. Então, a gente não precisa esperar ter conhecimento, não precisa esperar ter riqueza, a gente não precisa esperar evoluir espiritualmente, né, se tornar um médium super aflorado, não. Qualquer um de nós pode fazer de alguma forma. Então, que a gente possa, né, pegar essa figura, né, refletir sobre ela, vamos ler sobre ela, né, e pensar um pouquinho, né, olhar por esse outro lugar, não ficar preso só nas moedinhas, ela deu tudo que tinha, nossa, as moedas e pronto. Tem muita coisa ali para a gente poder perceber, e principalmente essa entrega a Deus, através da prática do amor, né, através de tudo o que vem do amor, que a gente vai fazer conosco e com os nossos irmãos também, né? Então era sobre isso que eu queria falar com vocês, né, sobre esses pontos aí da viúva do óbolo, né, entender aí que esse óbolo, né, esse donativo aí tão pequenininho, tão sem valor, tem um valor tão grande, né, e a gente perceber que a gente é muito preso na importância das coisas, né, é importante que a gente comece a se conectar com o valor de cada coisa. E é isso.